Você tá aí com a meta de emagrecer esse ano? Essa é uma das metas mais comuns, né, no começo do ano. Então vamos falar um pouquinho disso, vou trazer um pouquinho o meu olhar aqui como psicóloga, mas eu vou falar um pouquinho mais também a respeito desta história de emagrecer. De novo, se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Esse canal é feito de coração para tecer pontes com você, para te ajudar a crescer, a se desenvolver, a evoluir como ser humano. Emagrecer, né? Eu vou começar aqui te lembrando que você tem um lindo corpo físico. E um dos itens mais importantes que você vai precisar prestar atenção para emagrecer é a sua qualidade de sono. Sim, o seu sono vai influenciar muito na sua alimentação, em como você se alimenta. O que acontece é que a nossa glândula pineal, que produz melatonina, está ligada ao hipotálamo, que é esse nosso cuidador do ciclo circadiano, e isso está ligado à produção adequada de melatonina, está ligada a produzir também a leptina, que é o hormônio que vai te dizer que você está satisfeito, que é o hormônio que vai inibir a sua fome. Junto com isso, também está ligado nesse ciclo o outro hormônio, que é o que te dá fome, que é a grelina. Se a produção de melatonina não estiver adequada, existe uma influência que você vai ter uma produção também de grelina que pode não ser adequada, vai ficar com mais vontade de comer e fome. É muito importante você olhar para isso. É o hipotálamo que vai juntar aí essa ligação desses três, porque o hipotálamo vai cuidar desse nosso relógio biológico. Lembre-se, como você tem um corpo, dormir e comer são para que você esteja bem corporalmente, para que você tenha energia adequada e suficiente para dar conta de estar ativo ou ativa quando você está ali no dia, né, durante o dia acordado. Então faz muito sentido que eles sejam conectados. Você precisa dormir bem. Então, a primeira coisa que você precisa cuidar é do seu sono. Seu sono também vai te ajudar a ter emoções mais reguladas, a ter uma qualidade melhor, né, de humor, de manter o humor, que também vai influenciar na sua dieta. Então, cuide do sono. Isso é muito ligado à claridade. Então, por favor, não há produção de melatonina adequadamente com luz. Nenhuma luz presente vai deixar com que você tenha qualidade de sono, quantidade adequada de melatonina sendo produzida. Eu assisti há uns anos atrás um simpósio com o Dr. José Cipolla Neto, especialista em melatonina, e ele mostrava os gráficos dos estudos até aquela luzinha de LED que fica ligado em algum aparelhinho, tipo TV, dentro do seu quarto, pode atrapalhar a produção de melatonina. Então, leve isso a sério, tente dormir totalmente no escuro, o mais que você puder. É muito, muito, muito importante isso. Esse ciclo é ligado à luz, a princípio à luz solar, mas qualquer outra luz influencia. E eu não preciso te contar, você sabe o que é que a gente faz, né, nesse mundo atual, que a gente tem muita atividade à noite, né? A gente tem TV, a gente tem notebook, computador, celular, tudo com luz, né? Mesmo que a gente vá para um passeio, um jantar, uma balada, o que for, tudo com luz, porque aonde a gente está, para a gente enxergar, a gente precisa de luz. Sempre vai ter uma luzinha mais forte ou mais fraca, mas vai ter luz. E isso
atrapalha a nossa qualidade de sono. Vá tomando consciência disso e tomando as medidas que você conseguir para melhorar a sua qualidade de sono, a sua produção de melatonina, certo? Cuide disso, isto vai te ajudar muito, inclusive a emagrecer, a adequar ali a quantidade ideal de leptina e grelina no seu corpo, para ter fome o suficiente para parar de comer adequadamente, né, sem exageros. Segunda coisa, que aí começa a minha área, né, que é quando a gente vai falar de corpo emocional e corpo mental, que andam de mãozinhas dadas, os dois andam de mãos dadas e eles, obviamente, vão estar ligados ao seu processo de emagrecer. Que nos atrapalha muito no mundo atual nesse aspecto? O nosso querido estresse. Eu já falei de estresse aqui no canal, dê uma olhadinha no vídeo. Eu vou hoje falar de uma coisa específica. O estresse, você sabe disso, ele vai jogar um monte de substância na corrente sanguínea, adrenalina, mas especialmente você tem que prestar atenção que ele vai jogar cortisol na corrente sanguínea. Cortisol vai aumentar glicose, açúcar no seu sangue, vai atrapalhar seu emagrecimento. Então, meu convite para você é só um lembrete. Uma situação externa está acontecendo que é muito estressante na sua vida, ok? Lembre-se que parte do estresse é dessa situação externa. Uma grande parte do estresse é o que você pensa e sente em relação a essa situação. A situação, a gente às vezes não tem como controlar. O que a gente pensa e o que a gente sente, a gente pode tentar cuidar um pouco mais. E isso é tão importante que a gente fala, né, uma situação, por que não é só a situação? Porque a mesma situação que é muito estressante para uma pessoa, não é para outra. Ou para outra é pouquinho. Então também cuide de olhar o que te estressa e o que, quando você se estressa, você está pensando e sentindo. Aí eu vou falar um pouquinho mais deste emocional, muito importante, né? O emocional, quando a gente quer olhar, né, para esse processo de emagrecer. Meu convite para você, já vou te dar aqui exercicinho, meu convite para você. Foi lá furar a dieta, foi lá pegar o pote de sorvete ali da geladeira, do freezer, foi lá pôr o pedaço de pizza no prato, foi lá abrir o chocolate, dar a garfada no bolo, foi lá morder o hambúrguer, o sanduichão que você tá ali na sua frente. Tá bom, você vai furar a dieta, eu já entendi, mas meu convite é, nesse instante, quando você vai ali tomar atitude, tente parar um segundinho, um minutinho, e se perguntar lá dentro, o que é que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo? Só registra, anota e fura lá a sua dieta, come, tá, ok. O convite deste exercício não é que você não coma, mas é que você comece a identificar as emoções que podem estar ligadas a furar a dieta. Falando de emoções, furei a dieta, o que acontece comigo? Quem que vem nos visitar? A nossa amiga culpa. Ela também não vai te ajudar. Ela não vai ajudar em nada seu processo de emagrecer. Meu convite para você é, furei. Putz, já falei de culpa aqui também, né, no canal, vai lá olhar o vídeo de culpa. Eu não tenho que dar corda para a culpa, eu tenho que deixar ela chegar no arrependimento. Putz, fiz besteira aqui, né? O registro eu fiz, tô sabendo ali. Mas ok, volte, retome a dieta na refeição seguinte.
Ai, Ana, eu adoro, né, quando eu chuto o baldinho aqui, é no jantar. Tá bom, registra o que você está sentindo, café da manhã, retoma a dieta. Foi depois do almoço, tá bom, lanchinho da tarde ou jantar, depende de qual é a sua próxima refeição, retoma a dieta. E aí eu também vou falar uma coisa, eu já fiz vídeo sobre disciplina aqui no canal. Quando a gente fala do funcionamento humano, é muito importante, se você tem um objetivo na vida, como emagrecer ou qualquer outro, que você faça as pazes com a palavra disciplina. Vai lá olhar meu vídeo, faz as pazes com a palavra disciplina. Ela é necessária, ela é que vai te dar essa ajuda aí, de no dia seguinte eu vou lá e retomo a dieta. Eu vou te dar aqui um exemplo para você guardar. Se você escova os dentes X vezes no dia, talvez algum dia na sua vida possa ter acontecido de você ter ido dormir sem escovar os dentes. Ou de você ter saído correndo do almoço e para um monte de coisa e não ter escovado os dentes, ter ido escovar os dentes lá depois do jantar. Pulou, né? Pulei aquela escovadinha de dente que eu ia dar ali. Isso faz com que você não escove mais o dente? Ou você retoma na próxima vez? É essa história, a mesma coisa que você precisa aplicar quando você estiver fazendo dieta. Então, falei um pouco ali das emoções, e agora eu vou falar do terceiro item, que é muito, muito importante para você, que é o que eu mais trato. Nosso querido inconsciente. Nosso inconsciente, conteúdos do nosso inconsciente são o que vão te cutucar ali, ou vão favorecer que você fure sua dieta, né? Que você sabote a sua dieta. E aí, algumas pessoas não concordam ou não gostam, mas é assim, você precisa de um processo, ou de algum suporte, ou de algum exercício terapêutico para saber o que está acontecendo, que você está sabotando a dieta. O que mora ali um pouco no seu inconsciente. Então entenda bem, vou fazer dieta, preciso da nutricionista? Claro, por favor, amo todas, tem que ter uma nutricionista que vai te orientar, né, que vai te ajudar na coisa prática das refeições, um curso, o que você quiser, mas precisa do olhar nutricional. Ai, Ana, não, mas eu tenho problema com tireoide, é metabólica. Ah, tá bom, você também vai precisar passar por uma endócrino ou um endócrino. Ah, e aí eu tenho também que fazer atividade física? Tem sim. Vai ter que ter ali o seu educador físico que é personal ou que é professor na academia, ou vai ter que ter a fisioterapeuta que dá pilates, ou vai ter o seu professor de boxe, ou vai ter seu mestre de jiu-jitsu. Não sei qual é a atividade que você vai escolher, mas você precisa escolher sim uma atividade física que vai manter seu corpo movimentando com constância, de novo disciplina, com constância, isso é fundamental. Ana, mas esse exercício não resolve emagrecer, a falta dele vai atrapalhar bastante. Exercício físico não só vai ajudar seu corpo físico, como vai ajudar os outros corpos, inclusive vai ajudar você a dormir bem, né? E a gente volta lá para o começo do vídeo, a dormir bem, e vai ajudar você a manter bem seu humor. Vai influenciar na sua capacidade de gerenciar seu emocional. Então, é muito importante, nutricionista, endócrino, se você desejar, alguma atividade física com qualquer um dos profissionais capacitados para isso, e a terapia. Alguns desses profissionais até acabam fazendo alguns cursos, né, que esbarram ali na psicologia, porque eles vão entendendo que tem mais coisa ali atrás, né? Nós, como seres humanos, funcionamos assim. Você goste ou não, você tem um inconsciente funcionando do jeito que você quiser defini-lo, né? Existem muitas definições diferentes, muitos olhares diferentes, né? Pode ser uma nuvem à sua volta aí do que você pense, das suas memórias, do que está guardado e alimentado, pode ser muitas formas de defini-lo, mas ele está aí. E o conteúdo dele chama inconsciente,
porque você não conhece tudo que está ali. Então, precisa olhar. A gente olha, a gente começa olhando, né? E vou te dar aqui um exemplo para já ficar bem claro para você, quando a gente fala do processo terapêutico de quem quer emagrecer, para as frases que já estão conscientes. Você vai ouvir eu falar aqui, vai dar risada aí, porque você já falou isso aí, uma dessas com certeza. Ai, cheguei em casa cansada, o cansado, né? Tô tão cansada, ai, eu mereço comer X, né? Ou mereço aquela refeição, ou mereço pedir a comida, né? Não vou fazer, vou pedir. Adivinha o que você vai pedir, né? Você não vai pedir salada, ou brócolis, ou cenoura, né? Você vai pedir a refeição que vai furar a sua dieta. A gente precisa olhar o que está atrás disso. Frase como: eu não quero ninguém me falando o que eu tenho que comer. Eu sei o que eu tenho que comer. Eu sei do que eu gosto. Né? A gente precisa olhar o que está atrás disso. Frase como: que mais que as pessoas muito falam, né? Não quero comer o que as pessoas me dizem que eu quero comer. Ou ai, vai ter que tirar tudo isso das minhas alimentações, tudo que eu gosto tá fora. Eu brinco, né, que a criancinha birrenta ali, eu não quero deixar de comer isso, eu não quero deixar de comer aquilo, mas eu quero leite condensado. Você vai ter que escolher, né, a gente tem que cuidar desta criança birrenta que mora dentro de você, mora em mim, mora em todos nós, para que ela libere você, para você poder abrir mão dessas historinhas que estão atrás de você não querer largar certos alimentos, não querer tirar isso da sua dieta. A frase que as pessoas também falam: mas se eu tiver que tirar tudo isso da minha dieta, a vida vai ficar sem graça. Né? Como se comer fosse a única coisa que desse graça para a vida, né? A gente trabalha esse tipo de conteúdo, né? Porque que comer é o que está dando graça, a única coisa que vai dar graça para sua vida. E claro, né? Quando a gente fala do inconsciente, a gente vai ter crenças mais profundas, eu já citei elas aqui num outro vídeo, né? A gente pode ter crenças muito delicadas, ligadas a histórias muito difíceis, que são crenças de que é perigoso estar atraente, crenças de que eu não vou dar conta das pessoas me olhando, porque eu vou me sentir muito exposta, muito exposto, crenças de que que eu preciso ser muito forte, muito grande, né? E a pessoa às vezes engorda por causa disso, para me proteger ou para proteger outras pessoas. E na terapia a gente vai cuidar, né? Primeiro de localizar essas crenças que às vezes estão no inconsciente, ou eu não mereço, né? Às vezes tem uma crença de eu não mereço ter destaque, né? Eu não mereço estar ali aparecendo e as pessoas me admirando, né? E a gente vai cuidar na terapia de que histórias de dor estão atrás dessas. Primeiro a gente vai achar as crenças, se a gente conseguir, e que histórias de dor estão atrás. Eu não gosto, eu não sou da turma que tem em ser humano, para mim, não tem sinalzinho de igual. Ah, porque a pessoa está acima do peso, é essa crença que ela tem e é essa história que tem atrás. Isso para mim não existe. Existe muitas pessoas que têm essas crenças por histórias de abuso? Sim, existe. Mas existe um monte de gente que teve história de abuso e não está querendo emagrecer, não está acima do peso. Do meu olhar, não tem sinalzinho de igual, porque é isso, porque é igual àquilo, porque tem isso atrás, porque tem, né? Eu não olho deste jeito. Existe uma grande maioria de histórias que às vezes estão ligadas, né, quando a crença é uma crença de é perigoso ser atraente, ou mesmo a crença de querer ser muito forte, podem estar ligadas a histórias de abuso? Podem sim. E às vezes não é só abuso físico, às vezes é abuso verbal. A casa era muito briguenta, tinha muito grito, muita gente brigando, né, e aí tem uma sensação de que eu preciso me proteger. Ou tinha uma pessoa da casa que tinha algum tipo de transtorno e, né, batia, brigava, né, batia na parede, se exaltava demais e aí dá uma, né, sensação de precisar de proteção, né.
Então, tem muitas histórias possíveis, né? Ser humano é muito bonito nisso, porque a sua história é sua história. E o que tem de dor naquela história em você é a sua dor. Pode ser semelhante à dor do outro? Pode, mas não é igual. E é disso que a gente cuida no processo terapêutico. E eu sou das pessoas, né, que também já fiz um vídeo sobre isso, dor para mim não é inútil. Nenhuma dor é inútil, dor emocional não é inútil. Eu não acho que essas dores, né, que estão aí das nossas histórias são inúteis. Elas não são gostosas, não me entenda errado, né? Elas são difíceis. Toda dor é um processo difícil para nós humanos. Mas do meu olhar, que olho para a gente crescer, para a gente evoluir como seres, eu acho que essas dores são um dos jeitos, né? Que a gente é convidado a olhar para as muitas coisas da vida e a crescer e a evoluir. Então, eu vou parar o vídeo por aqui. Acho que eu já te dei bastante dicas. A gente ainda poderia falar também das muitas camadas ligadas aos alimentos, e especialmente você que tem algum alimento predileto aí, também já vou dar a dica, preste atenção, né? Qual é aquele alimento predileto, delicioso, que você não consegue tirar da dieta de jeito nenhum, ou o alimento pelo qual você fura a dieta. Já fica a dica também para você, tá bom? Então, se você está aí nessa meta de emagrecer, busque algum suporte terapêutico. Você pode buscar isso do jeito que você quiser, não precisa ser obrigatoriamente uma psicoterapia, como a gente olha pelo olhar da psicologia. Existem outras possibilidades, existem milhares, eu não estou querendo só puxar a sardinha aqui para o meu lado, existem milhares de possibilidades que podem te dar suporte, ou para você ir trazendo essas crenças do inconsciente para o consciente, ou cuidando delas, existem muitas possibilidades, ou dissolvendo ou desintegrando essas crenças, existem muitas possibilidades. Eu olho do olhar da psicologia, então eu tenho esse olhar. Mas minha fala para você o nutricional é muito importante, o movimento do seu corpo é muito importante, sua qualidade de sono é muito importante, diminuir seu estresse é muito importante, e o processo terapêutico vai te ajudar nas emoções, nos pensamentos, nas crenças, em diminuir estresse, e eventualmente também ajudar ali um pouquinho na sua qualidade de sono. Tá bom? Uma ótima semana para você.